Representando o Oriente Asiático, o Japão estará na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Com 125 milhões de habitantes, o país tem a 62ª maior extensão territorial do mundo, um pouco menor que o estado brasileiro de Minas Gerais. A capital é Tóquio, que é a área urbana mais populosa do mundo. É o principal centro político, financeiro, comercial, educacional e cultural do Japão. Tendo o maior mercado consumidor da Ásia, o Japão tem a 4ª economia do mundo. Dentre as principais atividades industriais estão a engenharia automóvel, a eletrônica, a informática, a construção naval, a biologia e a química. Algumas das mais importantes contribuições tecnológicas do Japão são encontradas nos campos da eletrônica e química. O Japão é líder no mundo dos robôs industriais, sendo que mais da metade dos robôs existentes no mundo são usados nas suas indústrias. O maior banco do mundo está no Japão, o Mitsubishi UFJ Financial Group, com aproximadamente 1,7 trilhões de dólares em fundos. O país vive uma monarquia constitucional onde o poder do imperador é muito limitado. A Constituição o define como símbolo do Estado e da unidade do povo, e ele não possui poderes relacionados ao governo. O poder, concedido pelo voto popular, está concentrado principalmente na figura do primeiro-ministro do Japão e de outros membros eleitos. O imperador age como chefe de Estado em ocasiões diplomáticas. No futebol, os principais times são o Kashima Antlers, maior campeão do campeonato japonês com 8 títulos. Ganhou holofotes do mundo no início dos anos 90 ao ter nos seus quadros Zico, um dos maiores jogadores de todos os tempos, que encerrava a carreira vitoriosa. O time tem na sala de troféus uma Champions League Asiática de 2018. O Yokohama Marinos nunca venceu a Champions da Ásia, mas no início dos anos 90 ganhou um bicampeonato da Recopa Asiática, torneio já extinto, mas que valia muito. Vitórias em 92 e 93 para cima de Al Nassr da Arábia Saudita e Persépolis do Irã, respectivamente. É o segundo maior campeão nacional, com 5 títulos da J-League e 7 Copas do Imperador, e tem dominado o futebol japonês nos últimos 4 anos, junto do Kawasaki Frontale. O Urawa Red Diamonds, que se não é um grande vencedor local, é o único clube nacional a ser bicampeão da Liga dos Campeões da Ásia em 2007 e 2017. O Japão chega à sua 7ª Copa do Mundo, a 7ª seguida. Estreou em 1998 e não parou mais de marcar presença nos mundiais. Em 21 partidas nas 7 Copas, os Samurais Azuis venceram 5 jogos, tiveram 5 empates e 11 derrotas. Pouco mais de 31% de aproveitamento. A seleção japonesa marcou 20 gols ao todo e o maior artilheiro é Keisuke Honda, com 4 gols, anotados em 2010, 2014 e 2018. A melhor campanha da seleção foi em 2002, jogando em casa quando atingiu as 8ª de final, feito que também obteve em 2010 e 2018, mas nos critérios de desempate a primeira teve maior índice técnico. Estava no grupo H e estreou num ótimo jogo contra a Bélgica, empate de 2-2. Na sequência, 2 vitórias incontestáveis contra a Rússia e Tunísia. Nas oitavas, não resistiu a Turquia, que foi a sensação daquele ano. Derrota por 1-0, terminando num admirável 9º lugar. A pior campanha foi justamente a primeira, em 1998. No grupo H, os samurais até seguraram derrotas magrinhas contra a Argentina e Croácia, mas no jogo que tinham boas chances de vitória, sucumbiram para a Jamaica, perdendo por 2-1. Ficou com a penúltima posição geral do torneio. Pelo menos pôde festejar o primeiro gol em mundiais marcado por Nakayama, com passe do brasileiro naturalizado japonês Wagner Lopes, que aliás hoje em dia é técnico e costuma dirigir equipes da Série B e C do Brasil, como Vitória, Paraná e Vila Nova, por exemplo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa esse like e se inscreva para que o nosso canal ganhe mais relevância no YouTube e mais conteúdos sejam produzidos por aqui no Até a Copa. Nas eliminatórias asiáticas desse ciclo, o Japão só começou a participar na segunda fase por ser um dos melhores colocados no ranking da FIFA entre as seleções do continente. Cabeça de chave do grupo F, os samurais venceram todos os jogos. 2-0 no Mianmar, 6-0 na Mongólia, 3-0 no Tadiquistão, 2-0 no Quirguistão. No segundo turno meteu 14-0 na Mongólia, 10-0 em Mianmar e para fechar 2 goleadas em Tadiquistão e Quirguistão, 4-1 e 5-1. 8 jogos, 8 vitórias com 6 goleadas, primeiro lugar absoluto. Na fase final foi para o grupo B brigar, sobretudo com a Austrália e a Arábia Saudita. Estreou mal, perdendo em Osaka para o Oman por 1-0 e venceu a China pelo mesmo placar.
Perdeu para a Arábia Saudita em Riad e, a partir daí, emendou 6 vitórias seguidas. 2-1 na Austrália, 1-0 no Vietnã, 1-0 no Omã, 2-0 na China, mesmo placar contra a Arábia e a Austrália. Esse jogo em Sydney garantiu o Japão na Copa do Catar. E para fechar, empate contra o Vietnã em casa. Segundo lugar no grupo B, com folga de 7 pontos sobre a Austrália, que foi para a repescagem. A campanha como um todo teve 18 jogos, com 15 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 58 gols, sofrendo 6, e os principais artilheiros foram Takumi Minamino e Yuya Osako, ambos com 10 gols. O Japão caiu no grupo E do Mundial, junto de Espanha, Costa Rica e Alemanha. A estreia está marcada para 23 de novembro, quarto dia de Mundial, contra a poderosa Alemanha, no Estádio Internacional de Califa, em Doha, às 10 da manhã, horário de Brasília. Na segunda rodada do dia 27, o jogo é contra a Costa Rica, no Estádio Ahmed Bin Ali, às 7 horas da manhã. Última rodada, no dia 1º, jogo duro contra a Espanha, mais uma vez no Estádio Califa, às 4 da tarde. O técnico é o japonês Hajime Moriyasu, de 54 anos, que foi um jogador de meio-campo considerado um dos maiores atletas da história do Sanfrecce Hiroshima, grande clube do país. De tão bom, chegou a ser convidado a fazer testes no Manchester United da Inglaterra. Não passou, mas o convite era raríssimo para jogadores asiáticos naquela época, falamos do início dos anos 90. Atuou na seleção japonesa, ganhando a Copa da Ásia de 92, mas não chegou a disputar Copas do Mundo. Depois de abandonar a carreira de meio-campista, virou preparador físico, até que em 2012 virou treinador justamente do Sanfrecce, e foi um sucesso só. Conquistou um tricampeonato da J-League em 2012, 2013 e 2015, ganhando ainda a Supercopa Japonesa em 2013 e 2014. 2 anos mais tarde, foi demitido após o time quase cair de divisão. Imediatamente foi chamado pela federação para treinar a seleção sub-23 do país. Logo após a Copa do Mundo de 2018, foi o escolhido para iniciar o trabalho rumo à Copa do Catar. Já saiu a convocação oficial do Japão para a Copa do Catar. Vamos a ela. Pro gol, Suichi Gonda, 33 anos, do Shimizu Pulse, do Japão. Também goleiro experiente Eiji Kawashima, de 39 anos, do Strasburgo, da França. Outro goleiro, Daniel Schmidt, americano naturalizado japonês, de 30 anos, do Santruidense, da Bélgica. Para as laterais, Miki Yamane, de 28 anos, do Kawasaki Frontale, do Japão. Yuta Nakayama, de 25 anos, do Huddersfield Town, da Inglaterra. Hiroki Sakai, de 32 anos, do Urawa Reds, do Japão. Yuto Nagatomo, 36 anos, do Tóquio, do Japão. Para a zaga, o experiente Maya Yoshida, de 34 anos, do Schalke 04, da Alemanha. Takehiro Tomiyasu, 24 anos, do Arsenal, da Inglaterra. Ko Itakura, de 25 anos, do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha. Para fechar a zaga, Hiroki Ito, de 23 anos, do Stuttgart, da Alemanha. E Shogo Taniguchi, de 31 anos, do Kawasaki Frontale, do Japão. Para o meio de campo, o Wataru Endo, 29 anos, do Stuttgart, da Alemanha. Hidemasa Morita, de 27 anos, do Sporting de Portugal. Ao Tanaka, 24 anos, do Fortuna Düsseldorf, da Alemanha. Yuki Soma, 25 anos, do Nagoya Grampus, do Japão. Gaku Shibasaki, 30 anos, do Leganés, da Espanha. Daichi Kamada, astro da equipe, tem 26 anos, do Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Kaoru Mitoma, de 25 anos, do Brighton, da Inglaterra. Takefusa Kubo, de 21 anos, da Real Sociedad, da Espanha. Hitsu Doan, 24 anos, do Freiburg, da Alemanha. Junya Ito, de 29 anos, do Reims, da França. Pro ataque, Daisen Maeda, 25 anos, do Celtic, da Escócia.
Takumi Minamino, de 27 anos, do Monaco, da França. Takuma Asano, 28 anos, do Bochum, da Alemanha. E para fechar, Ayase Ueda, de 24 anos, do Cercle Bruges, da Bélgica. Vamos ao time titular provável do Japão na Copa do Catar, para o Gol Gonda. Uma linha de 4 com Yamane, Yoshida, Tomiyasu e Nakayama. Meio de campo com 2 volantes, Wataru Endo e Morita. Mais à frente, Kamada. E aí muitas dúvidas no ataque japonês. Pela direita, a gente coloca o Doan, mas há uma disputa ainda com o Junya Ito. Do outro lado, Takefusa Kubo, mas com a chance do Mitoma ser titular. Assim também com a possibilidade do Minamino jogar entre os 11. E no ataque, Maeda, de centroavante, disputando a vaga com o Asano. O mais provável é que Maeda seja o titular.